Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário, o RPR11, e vamos discutir sobre se talvez ele está entrando agora em uma fase muito complicada e vai começar a pipocar vários problemas dentro desse fundo imobiliário. E aí, será que é isso que vai acontecer? Será que não é? É exatamente sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Mas vale aqui só destacar aqui um ponto muito importante. Quando a gente pega vários fundos imobiliários high yield, ou seja, de um rendimento extremamente alto, mas também um risco tão alto quanto, a gente consegue ver que nos últimos 2 anos, o RPR é o único fundo imobiliário high yield que ainda consegue ter um retorno positivo. Todos os outros estão com um retorno muito negativo, isso por conta que eles caíram bastante, porque esses outros fundos imobiliários high yield vêm passando por um grande problema. E por que na verdade isso não aconteceu com o RPR? Por que com o RPR ele ainda consegue ter um retorno positivo quando a gente avalia os últimos 2 anos, e sendo que vários outros fundos imobiliários high yield, assim como o RPR, não conseguiram isso? Bem, porque na verdade, quando a gente analisa esses outros fundos imobiliários high yield, a gente consegue ver que a carteira, que os CRIs que eles investem, são muito parecidos. Vários desses CRIs a gente consegue ver inclusive na carteira de mais de um desses fundos imobiliários high yield. O RPR, por sua vez, ele é bem diferente. Ele tem uma carteira bem diferente dos outros fundos imobiliários high yield. Então, na verdade, por que esses outros fundos caíram? Porque começou a pipocar um monte de problema interno nesses CRIs que fizeram esses fundos imobiliários cair, e o mesmo não aconteceu com o RPR. O RPR, até o momento, só tem um pequeno problema que a gente vai discutir ele ainda aqui nesse vídeo. Mas tá bom, e os CRIs do RPR? Será que eles vão seguir o mesmo caminho que os outros CRIs desses outros fundos imobiliários seguiram, ou será que o RPR vai seguir por um caminho um pouco diferente? É exatamente isso que a gente vai discutir. Tá bom, mas antes da gente falar sobre esses problemas que podem acontecer com o RPR, vamos dar um passo para trás, vamos falar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário, porque falar um pouco sobre ele vai fazer o investidor entender com muito maior facilidade esses problemas que talvez possam estar a vir. Então, conforme a gente consegue ver aqui, o patrimônio líquido dele é superior a R$ 1 bilhão, o que é um ponto muito positivo, mostra que é um fundo já bem grande. Ele tem quase 100 mil cotistas que investem nesse fundo imobiliário, e esses números aqui, eles são do relatório de janeiro, que está um pouco desatualizado, e se a gente pegar os números atuais e colocar aqui do lado, a gente consegue ver que o valor patrimonial não, o valor por cota dele está em R$ 95,31, e quando a gente analisa o P sobre VP, a gente vê que ele está um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, sendo que o seu valor patrimonial se mantém aí nos 99,06. E aqui tem um ponto muito importante, porque a rentabilidade, o quanto que ele paga mensalmente, conforme a gente consegue ver nesse gráfico aqui, caiu bastante. Ele pagava aqui mais de R$ 1,50, chegou a pagar até R$ 2 por cota, e atualmente está só pagando R$ 1,25, um pouquinho acima de R$ 1. E por que isso aconteceu? Será que porque ele teve algum problema ou coisa assim? Bem, na verdade não. Na verdade o RPR, ele tem vários CRIs, vários outros investimentos, como debêntures, como FDICs, e esses investimentos dependem muito da inflação. Então, por exemplo, imagina que você tem uma taxa de IPCA mais 10, se a inflação for de 5%, você vai receber 15% desse investimento. Mas se a inflação for de 20%, então você vai receber 30%. É sempre a inflação mais essa taxa fixa. E com isso, então, quando a inflação baixou do meio do ano passado para o começo desse ano, para o final do ano passado e comecinho agora de 2023, com a diminuição dessa inflação, aconteceu que o rendimento dele caiu bastante. O que aconteceu com todos os fundos imobiliários de papel, então essa parte aqui está super normal. E quando a gente olha a evolução do patrimônio líquido do fundo, que é quanto dinheiro ele tem investido, a gente consegue ver uma coisa muito interessante. Conforme ele vai fazendo emissões, ele vai captando mais dinheiro e vai conseguindo alocar em mais empreendimentos. Quanto maior o número de empreendimentos que ele aloca dinheiro, melhor para o fundo imobiliário, porque isso diminui o risco. Lembrando que o RPR é um fundo imobiliário de um risco extremamente alto. Então, quanto mais ele conseguir diminuir, melhor. E vale aqui também só lembrar que quanto mais empreendimentos ele tem, logo esses empreendimentos vão ter uma parcela menor do patrimônio líquido, eles vão ter menos dinheiro investido nesses empreendimentos em relação ao total de todo o dinheiro do RPR, e com isso eles vão se tornar mais seguros, porque se caso um ou outro vir a dar problema, isso é uma parcela menor do portfólio do RPR.
Eu lembro, inclusive, que há um tempo atrás eu cheguei até a fazer um outro vídeo aqui no canal falando sobre o RPR, e na época ele tinha, se eu não me engano, 10, 15 empreendimentos, foi mais ou menos por aqui, nessa região aqui de tempo, então a gente vê que nesse período ele conseguiu crescer bastante e diminuir bastante o seu risco, o que é um ponto extremamente positivo. E aqui a gente consegue ver aonde exatamente esse fundo imobiliário investe. A gente consegue ver que tem vários CRIs, tem debêntures, tem FDICs, tem várias coisas muito interessantes que outros fundos imobiliários de papel high yield não investem, e a taxa dele é de inflação mais 12,53%. Isso aqui é a taxa ponderada de todos esses investimentos. Então, quanto que você receberia hoje investindo no RPR? Eu fiz inclusive um vídeo mostrando como calcular isso com o DEVA, mas no caso do RPR seria basicamente a inflação mais 12,53 e menos as despesas administrativas, menos a taxa de administração, a taxa de performance, e aí você chega em quanto você realmente estaria ganhando investindo no RPR. E aqui sim, agora sim, a gente vai começar a falar desse grande problema que pode se tornar um gigantesco problema no RPR, ou pode ser só uma coisa passageira. Basicamente, esse fundo imobiliário ele empresta dinheiro para alguns empreendimentos, e olha o que ele colocou aqui no último relatório gerencial que foi aí divulgado recentemente. Que o fundo imobiliário ele está negociando com o proprietário do empreendimento, Nova Souza, para a possibilidade de tomada do empreendimento para a implementação de um plano de gestão. Ou seja, o pessoal da Nova Souza não está conseguindo tocar esse empreendimento, não está conseguindo fazer isso da melhor forma possível, e talvez o RPR tome esse empreendimento para ele. E isso daqui é um grande problema. Isso daqui não é a função que um fundo imobiliário de papel deveria ter. Geralmente, quando a gente analisa o histórico, sempre que um fundo imobiliário de papel teve que tomar um empreendimento para ele, isso acabou dando errado. Então, por que o RPR pode talvez estar tomando esse empreendimento Nova Souza? Porque a gestão da Nova Souza pode não estar conseguindo vender, então, as coisas que eles precisam vender para gerar lucro para pagar o RPR. E na verdade, o que é essa Nova Souza? Basicamente, ele é um CRI de loteamento, ou seja, era um terreno muito grande, que alguém pegou esse dinheiro emprestado, pegou esse CRI para fazer o loteamento e vender esses terrenos em uma determinada região. E a gente consegue ver aqui que a taxa desse CRI é de IPCA mais 14 até IPCA mais 20, então a gente consegue ver que ele é extremamente arriscado só de olhar a taxa dele, e esse é um empreendimento que talvez o RPR tenha que agora assumir. E qual que é o grande problema disso? Bem, na verdade, o Nova Souza, atualmente, ele é aproximadamente 2% do PL, ou seja, de todo o dinheiro do RPR, 2% está no empreendimento Nova Souza. Então ele não é atualmente efetivamente um problema. Se ele for um caso isolado, gente, tá tudo certo, baile que segue, vamos que vamos. Agora, qual que é o grande problema? Esse problema do RPR tá tomando o empreendimento do Nova Souza, tudo bem, mas e se ele tiver outros empreendimentos que ele tiver que fazer a mesma coisa? Isso então seria um grande problema. Esse seria então o maior problema que o RPR poderia enfrentar. Aí vários problemas pipocando ao mesmo tempo, como já está acontecendo em outros fundos imobiliários de papel, e aí ele teria que então dar um jeito de conseguir recuperar o dinheiro que ele emprestou para esse empreendimento. E isso seria uma coisa extremamente ruim, porque se ele emprestou o dinheiro, ele quer receber o dinheiro de volta, ele não quer receber um empreendimento em lugar como uma garantia. Então esse é um ponto muito importante que o investidor de um RPR tem que ficar atento. E aí, será que ao longo dos próximos meses vamos ter outros empreendimentos que o RPR vai ter que tomar, ou será que esse vai ser um caso isolado? Eu, se fosse investidor do RPR, ficaria muito atento quanto a isso. Mas agora esse vídeo vai chegando ao fim, então se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos e até o próximo vídeo.